God. Esse começo aqui eu nem vi. Eu fui direto. Você que tirou o negócio de pitch de vendas. Agora? Exato. Não, mas no texto. Eu fui direto nessa parte que você colocou assim, ó. Tem faculdade específica, tal. Essa parte, né? Lá de cima não tem nada a ver, né? Por que tá separado assim? Ok. Aqui, ó. Vem cá. Esse começo já tava assim, o que é terapeuta, formação, como funciona o atendimento. É isso. Eu vim direto na parte. Roda aí pra mim, por favor. Eu vim direto nessa parte. Eu olhei o que você tinha posto e coloquei as minhas. Mas eu nem olhei essa parte de cima. Mas isso você sabe falar, né? Sim, é que eu bati o olho e pensei. Eu achei que aquela parte de baixo tinha sumido, só tava assim. Vamos separar, porque daí pra gente bater o olho é mais fácil, né? Uhum. Será que eu pinto de azul que é você? Não. Não precisa? Não. O que eu pus aqui? Explicar que quando estamos falando disso, já estamos falando de profissionais estrelas. Ah, tá. Não é um mosquitinho. É mosquito? É pequenininho. Que eles gostam de vir na nossa cara na hora da mãe. Teve um dia aqui e um dia lá dentro, né? Tipo assim, que 9 horas da noite um mosquito aparece no meio de uma sala fechada e vem voar na cara da gente. O que eu falei pra você da mensagem de esquecer o tira dúvidas, eu ia até responder, depois eu esqueci. Eu digo assim, né? Qual será o sinal, né? O que será que vai acontecer que se tira dúvidas, né? No decorrer dos... Ah, mas eu acho que não tem. Acho que sou eu. Esqueci de marcar paciente. Tô É, esquecendo um monte de coisa. pegou Se eu de não mim. tô anotando, não. Acho que é o processo todo, né? Acho que é um monte de Final coisa. com relação à questão do Beto. É estresse, né? E Eu vim de 3 finais de semana muito puxados. É estresse. Agosto foi... Quando eu Desculpa, voltei... Mari. Foda. A Mari tá assistindo. Eu voltei... Mari, o que você acha que a gente tem que fazer da nossa vida? Ela corta tudo, eu já tô perdendo tempo com essas bobagens, não é possível. Nossa, já vai ter que começar 17 coisas. Meu Deus, deixa eu parar de conversa fiada. Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o nosso 19º Tira Dúvidas. Isso mesmo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Inês Martins, sou terapeuta. Aqui ao meu lado, Sandra Sepúlveda, psicóloga. E hoje o nosso tema vai falar exatamente sobre as nossas profissões, né? Essa é uma pergunta que já apareceu na nossa página no Facebook, né? A nossa página da Ansiedade à Liberdade, onde nós tratamos sobre diversos assuntos relacionados à ansiedade. E essa é uma pergunta que tem lá, porque a gente sempre se apresenta, né? Eu sou terapeuta, ela é psicóloga. E aí algumas pessoas perguntam, tá, mas qual que é a diferença, né? Ir no psicólogo é a mesma coisa que ir no terapeuta? Ir no terapeuta é a mesma coisa que ir no psicólogo? Então hoje nós vamos sanar essa dúvida de vocês, né? Quem perguntou, tomara que esteja assistindo, se não depois sobe um replay para o Facebook, então se você não conseguiu assistir, você vai poder ver depois. E essa é a pergunta de hoje, qual é a diferença entre terapeuta e psicóloga? Enquanto o pessoal vai chegando para assistir o nosso Tira Dúvidas, que acontece geralmente às 17 horas nas sextas-feiras, né? Porque eu disse geralmente, porque a gente já mudou essa data aí. Por enquanto está na sexta-feira às 17 horas. Dura em média 30 minutinhos e o objetivo é exatamente esse, tirar dúvidas relacionadas à ansiedade. Dúvidas que aparecem na nossa página, né? Nos comentários da nossa fanpage. Dúvidas que as pessoas nos enviam por e-mail, dúvidas que aparecem, que são digitadas lá no nosso inbox, né, no inbox da nossa página. E o objetivo é trazer esclarecimento.
Então, inclusive, se você, durante o nosso Tira Dúvidas, tiver alguma dúvida, você pode deixar anotado aí que provavelmente se a gente consegue responder durante o Tira Dúvidas, ok. Se não, vira um novo Tira Dúvidas para nós. Então, são vocês que mandam as perguntas e nós vamos respondendo para vocês. Nós temos, além desse Tira Dúvidas às sextas-feiras, nós temos uma live, uma transmissão ao vivo que acontece às terças-feiras, às 20 horas. E nessas lives nós é que selecionamos uma lista de temas. Nós estamos terminando uma série que nós demos o nome de O Lado Invisível da Sua Ansiedade. Já foram 8, né? 8 lives. Pode ser que na terça ainda tenha mais uma desse tema, talvez a gente comece um outro tema, ainda não decidimos. Mas todas as terças, às 20 horas, você entra lá e nós estamos falando ao vivo com você. Sempre sobre ansiedade, esclarecendo. E nós temos também a nossa página no YouTube com o mesmo nome, Da Ansiedade à Liberdade. Nessa página do YouTube estão os nossos vídeos, os que a gente grava sobre assuntos que a gente escolhe. Também tem o próprio Tira Dúvida vai para o YouTube também, as lives também estão no YouTube. Então você tem várias maneiras de acessar a gente para ficar mais esclarecido, entender como funciona a ansiedade, saber sobre tratamentos, dicas para melhorar o seu quadro de ansiedade. É isso, né? Bastante Isso coisa mesmo. que a gente vem trabalhando, né? As nossas postagens no Face também, sobre vários temas. Então, estamos começando, né, Sandra? Vou aproveitar e perguntar para vocês que já têm uma audiência conosco, como está chegando o som e imagem? Né? A gente não tinha muito essa prática de perguntar no Tira Dúvidas, mas como já surgiu o Tira Dúvidas que deu problema, Sem então áudio, nós estamos né? aqui com os comentários abertos, então por favor, vai dizendo se tá ouvindo bem e se também as imagens estão chegando corretamente aí para vocês, tá bom? Exatamente. Deixa eu dar uma atualizada na página. Isso. Nós estamos aqui ansiosos, né? Por que não? Um pouquinho ansiosos porque está preparando um temporal. E às vezes quando chove a nossa internet começa a oscilar um pouco. Ela é uma internet de boa qualidade a maior parte do tempo. Então você que está assistindo a gente, desliga as abas aí do seu computador que você não estiver usando, desliga as coisas que você não está usando no celular agora, para você ter toda a internet disponível para o Tira Dúvidas. Nós estamos usando, embora estejamos entrando pelo Facebook, nós estamos usando uma plataforma chamada Webinar Jam, que ela usa bastante recursos de internet para rodar. Então, se começar a ficar um pouquinho lento, atualiza a página, que daqui a pouco tudo dá certo. Deus é pai. Aqui também tá. A Tânia já respondeu, a imagem está ótima. Ótimo. Muito obrigada. Está cortando um pouco o som. Pode ter a ver com isso, viu? Com essa questão da internet oscilar um pouco. Aguenta firme aí. De qualquer forma, vamos lembrar que tem o replay, né? Então, o replay ele vem de um outro site e a partir das 6 horas já está o link lá para você assistir. Então, se tiver qualquer questão que for interrompida, também pode depois no replay, né, assistir a parte que ficou faltando. E aí monta-se um quebra-cabeça, literalmente. Aproveita e já estimula a sua memória, encontrar as partes. Bom, vale fazer uma ressalva antes de a gente começar a entrar no tema específico, né, de como que a Inês trabalha, como eu trabalho, Inês terapeuta, psicóloga, de que quando a gente está falando disso, a gente está necessariamente incluindo a questão de psicoterapia, né, de terapia, ou psicoterapia, ou sessões de psicologia. Na verdade, a gente fala sempre, né, desses 3 sinônimos, praticamente. E nós somos, sim, profissionais que são especializados em tratar doenças mentais, transtornos mentais. E a ansiedade, enquanto um transtorno mental, é algo que cabe a nós, né, no manejo terapêutico dela. Então, é por isso que essa pergunta cabe no nosso Tira Dúvidas sobre ansiedade. Por quê? Porque quem eu procuro, todas as vezes que a gente está fazendo qualquer esclarecimento, a gente coloca quando buscar ajuda e que tipo de ajuda buscar. E sempre a gente está colocando, busque um psicólogo ou um terapeuta. E é em função disso mesmo, né, e pela diferença das nossas profissões, que surgiu essa dúvida que nós achamos muito prudente. Então, explicar um pouco para vocês qual é
a semelhança, inclusive. A primeira a gente já está falando que é essa, né? Nós somos habilitadas a tratar a questão que é o nosso foco de página, do tirar dúvidas, da ansiedade. Tanto enquanto um transtorno, né, que já é considerado um quadro mais intenso, mais frequente, como também uma ansiedade que a gente não chama de transtorno, mas que já está incomodando, né? Então a gente consegue tratar esses dois pontos. Já quando já está evoluído num quadro de diagnóstico do Código Internacional de Doenças, assim como aquela ainda que não se manifestou tão frequentemente ou tão intensamente, mas que já tem um viés aí de um problema, né? Eu me considero ansiosa e isso é um problema para mim. Então a gente está habilitado a trabalhar essas duas vertentes. Ok. E o que é terapeuta? Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a palavra terapeuta, né? Terapeuta é quem cuida. Então, de certa forma, os psicólogos, eles são terapeutas também, né? Tanto que alguns usam a expressão, a denominação psicoterapeuta. Por quê? Porque cuidar, né? Uma mãe cuida, um professor cuida. Então, no fundo, somos todos terapeutas, não como profissão, mas na etimologia da palavra. Existe um livro muito bacana chamado Cuidar do Ser, que se refere aos terapeutas de Alexandria, que eram pessoas que, naquela época, eles até cozinhavam para as pessoas que eles estavam cuidando, oravam para as pessoas que eles estavam cuidando, tratando, né? Então, além de aplicar técnicas, o cuidado que você destina para uma pessoa é uma terapia, é um cuidar do ser. Então, a primeira coisa que a gente quer esclarecer é isso, né? A palavra terapeuta vem daí, tem essa origem. Eu vou falar um pouco da formação, não dos terapeutas todos, porque eu não tenho como saber isso. A gente vai entrar bem nesse detalhe, né? Eu sou terapeuta holística. A palavra holística que muitas vezes ela é confundida com a palavra mística, né? Não, não é mística, é holística, com H, né? É uma palavra que deriva do grego holos, né? Que significa totalidade. Então é aquela visão do ser como um todo, não é uma visão fragmentada. Então quando uma pessoa chega para solicitar um tratamento, nós estamos olhando para aquela pessoa como um todo. Ela é o corpo físico dela, ela é as emoções, ela é os pensamentos dela, ela é a história de vida, a relação familiar, esse todo. Então, holístico significa isso, visão de todo, do todo, ok? E como que é a formação de um terapeuta? No caso dos terapeutas holísticos, né, como eu sou, a formação ela não é através de uma faculdade, nós fazemos cursos livres, então existem vários cursos livres e um curso livre de formação em terapia holística, foi o que eu fiz lá em 2002, né? Agora começar a me denunciar aqui em 2002, né? A idade, né? Eu fiz a minha primeira formação em terapia holística, então lá eu tive assim uma visão global do que é ser terapeuta, as várias possibilidades de tratamento. Mas o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo é que você pode fazer outras formações que vão agregando técnicas ao trabalho do terapeuta. Um terapeuta holístico, os terapeutas holísticos em geral, cada um trabalha de uma forma. É muito difícil você encontrar dois terapeutas holísticos que atendem com as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas. Por quê? Porque depende exatamente disso, do que ele foi buscar ao longo da trajetória dele de aprendizado. No meu caso, particularmente, eu gosto muito das terapias que cuidam da mente, do funcionamento mental. Então, eu atendo pessoas com transtornos, como a Sandra falou, de ansiedade, de depressão. Atendo pessoas também com questões disfuncionais na vida de uma forma geral. Então, se a pessoa está com estresse de trabalho, problemas no relacionamento de trabalho, que é o profissional, né? Relacionamento familiar, marido e mulher, que estão questão de relacionamento amoroso. Tudo isso são temas que eu trato no meu consultório. Eu atendo numa clínica, né? Eu tenho uma sala numa clínica onde eu presto esse atendimento, como uma consulta de um outro profissional da área, como um psicólogo também faz, né? Então a gente senta lá com a pessoa, conversa e aplica técnicas. E quais as técnicas que eu uso? Eu vou falar assim uma meia dúzia. Tem bastante, porque a gente, desde 2002, nós estamos em 2018, né? Muitas coisas aconteceram. Mas eu trabalho com hipnose, um tipo de hipnose específico, chamada hipnose ericksoniana. Eu trabalho com programação neurolinguística, que é a PNL. Eu trabalho com terapia floral,
que são os florais de Bach, eu tenho mais alguns outros sistemas de florais que eu uso. Eu trabalho com regressão, eu trabalho com terapia e aconselhamento de luto. Eu sou terapeuta transpessoal, que tem aquela visão além, né? Então nós não somos só esse eu que a gente vê, tem todo esse circuito em volta da gente, todo esse sistema funcionando. Eu também sou coach, então o meu trabalho é um combo, vamos dizer assim, né? Tudo isso que eu aprendi, eu aplico nos clientes que me procuram. Isso mesmo. Agora vamos então, né, para a psicologia. O que vem a ser isso? O que é uma psicóloga? Eu sou psicóloga, né? E a psicologia, a base da diferença, né, entre terapeuta e psicólogo é que o psicólogo tem sim uma carreira, um direcionamento bem específico para que você possa ser intitulado de psicólogo. Então é diferente de terapeuta, né, porque a formação ela pode tomar vários vultos e terapeutas serem absolutamente diferentes. Né? Inclusive tem um massoterapeuta que trabalha com o corpo, né, Inês? Com a massagem, né? Então, a área da Inês trabalha muito parecida com a minha área, que é a área da psicologia. A palavra psicologia, ela vem da raiz psique, né, que inclusive é essa letrinha aqui, que eu tô no meu colar. E psique significa alma, né, e logia é estudo. Então, é o estudo da alma. Por isso que a gente fala que a gente cuida da mente, cuida da cabeça da pessoa, cuida daquilo que está invisível, esse campo onde tudo se processa, mas que a gente não consegue pegar, a gente só sabe dele, né, através do sentir. E, né, a alma não tem, nesse caso específico dessa palavra, a conotação religiosa. Ela tem nesse sentido, é como o ar. Você sabe que ele está ali, mas você não vê, a não ser que você faça algum artifício para ver. E é isso que é as nossas técnicas, isso eu posso falar com relação à terapeuta também. Por quê? Porque a gente torna visível o que é invisível. A gente, através de técnicas, usa os artifícios que a gente flagra o que está acontecendo lá dentro, nesse campo que molda tudo, mas que não tem um molde visível a princípio, né? Então, a minha formação é faculdade, né? Para ser psicólogo, você tem que fazer uma faculdade que você cursa por 5 anos. E lá, né, como cada faculdade, também tem algumas linhas específicas, porque embora seja sempre uma faculdade que você tem que fazer, dependendo da faculdade, dependendo do estado que você se forma, tem uma linha mais voltada para humanista, tem uma linha mais voltada para psicanálise, tem uma linha mais voltada para o existencialismo, ou uma linha mais moderna. Então, depende muito. Mas aqui no Brasil, a maioria está voltada para a questão de psicanálise. E muitas pessoas confundem psicólogo com psicanalista, que aí a gente nem vai entrar nesse mérito. Por quê? Porque é uma outra denominação, né? Analista é análise da alma. Então é um pouco diferente do psicólogo. O psicólogo ele pode ter uma formação de especialização em psicanálise, e o psicanalista ele vai só estudar a psicanálise, muito embora ele não precisa ter na faculdade dele um curso de formação de psicologia, né? Então são muitas denominações, fica confuso, né? Porque a gente não sabe quem tem a autoridade para tratar disso. Eu, antes de fazer psicologia, que eu comecei a entrar nessa área de autoconhecimento para me tratar, ficava confuso para mim também, até onde isso vai, qual que é a diferença, então quem que eu procuro, o que é melhor, né? A gente sempre tem essa pergunta, qual que é melhor então, né? Se eu vou para vou para um psicanalista, vou para um psicólogo, vou para um terapeuta ou vou para um psiquiatra, né? Qual a diferença? Psiquiatra também é uma especialidade que vem dessa mesma raiz, né? Da raiz psique, só que é uma especialidade que já entra dentro da questão médica, então já trata uma visão do corpo, embora seja a mente algo também invisível. Talvez a única, cuidando também da neurologia, mas nervo você vê, mas a psiquiatria ela cuida também dessa parte que é o invisível e que está morando no nosso corpo e que muitas vezes a gente confunde que é o cérebro. Então assim, é muita informação, né? Vamos fazer a prática.
psicólogo faz faculdade de psicologia, se forma nos 5 anos dele como psicólogo. E aí ele é habilitado, a partir da psicologia, a lidar com várias situações. Você pode ser psicólogo na escola, você pode ser psicólogo no hospital, você pode ser psicólogo no atendimento. Então, como é que funciona o atendimento do psicólogo? Depende do ambiente que ele está. Tem psicólogos também organizacionais, empresa, né? Isso, dentro das empresas. Então, a gente vai falar da nossa área, que é a questão da ansiedade, né? Então, o atendimento do psicólogo, ele funciona nos mesmos moldes que um atendimento médico, né? Como que é o atendimento médico? Você senta do lado, ou na frente, ou posicionado em diagonal de uma outra pessoa que vai contar o que está acontecendo com ela, né? Isso também é assim, né, Inês? A base da diferença entre o nosso atendimento, né, meu e da Inês, seja psicóloga, seja terapeuta, com relação a um médico, é que entre o paciente e o médico existe uma mesa. Agora, entre nós, né, terapeutas ou psicólogo e uma pessoa que pode ser chamada de paciente, né, pela vertente da psicologia, e de cliente pela vertente da terapia, não tem mesa, né? A gente não coloca nada no meio. A gente deixa realmente o espaço para funcionar aí a observação de todo o corpo da pessoa, como ela cruza os pés, como ela tá, como tá o ritmo respiratório, porque tudo isso conta para a gente desvendar o que está acontecendo dentro dela. Então, a técnica que a gente usa se chama psicoterapia. Agora, dentro da psicoterapia, também existem uma infinidade de opções que você caminha rumo a uma coisa mais comportamental ou rumo a uma coisa mais analítica, né? E agora surgiu um novo ramo, que é a transpessoal, que ela já está cuidando do corpo, da mente e de uma parte que se chama espírito. E aí também a gente não entra no cunho religioso, porque não tem essa noção religiosa, mas tem a noção de uma energia superior a qual banha todos nós, e que isso também entra na conta, né, quando você está fazendo um tipo de tratamento. Então, basicamente é isso. Agora a gente vai apontar para vocês quais as diferenças e quais as semelhanças, né? E depois a gente vai dizer quem procurar, né? Se eu, se você, se eu. Eu tenho até uma sugestão, acho que a gente pode fazer tipo um bate-bola. Tá, Eu melhor. falo como que funciona do meu lado, você fala do seu. Pode ser? Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre as diferenças, né? E talvez até surjam semelhanças. Vamos lá, vamos ver. A primeira coisa, né, que a gente já disse desde o começo, um terapeuta holístico, principalmente, não existe uma formação, uma faculdade específica para ele. A minha graduação, por exemplo, eu sou graduada em filosofia, sou bacharel em filosofia. Então, você pode ter tido outras formações e mesmo assim fazer um curso livre de terapia holística e aprender as técnicas e começar a trabalhar. Existe uma faculdade, eu sei que tem em São Paulo, eu sei que tem no Sul também, de naturopatia, que é uma graduação reconhecida pelo MEC e tudo mais. Só que não necessariamente de lá sairá um terapeuta como eu trabalho, porque lá existem muitas ferramentas que são aprendidas lá, corporais, muitas terapias complementares. Como é a acupuntura, aromaterapia, massoterapia, nessa linha. Então, isso é diferente da psicologia. Isso mesmo. Então, nós temos uma faculdade, sim, que tem uma denominação de fazer faculdade de psicologia. Você presta É uma graduação, né? Exatamente. É uma graduação que tem esse prazo aí, né? Para você ser psicólogo, você teve que estudar numa faculdade por 5 anos. A profissão de terapia holística é uma profissão não regulamentada por lei federal. O que significa isso? O Brasil tem mais de 3.000 profissões, pela última vez que eu li sobre isso, que não são regulamentadas ainda. Não significa que é algo proibido, clandestino, nada disso. Ele ainda não passou por todas as aprovações, então existe um código, né, um Código Brasileiro de Ocupação, CBO, que é um número para aquela profissão. E a nossa profissão de terapeutas holísticos ainda não é regulamentada.
O que existe na nossa área é o que a gente chama de autorregulamentação. O que significa isso? São grupos que formam alguns sindicatos, né? Então eu sou filiada a um sindicato chamado SINT, que é o Sindicato Internacional de Terapia. Então eu tenho um código também que eu uso, né? Um número de registro junto a esse sindicato. Mas é uma profissão autorregulamentada, que ainda depende de uma regulamentação federal. E isso gera algumas outras questões, né? Existem outros sindicatos, tem o SINT, tem o SINATEM, tem o ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapia Holística, tem o SATOSP, que tem bastante acupunturistas ligados a ele, então existem vários. Como não existe a regulamentação federal, vários grupos vão se moldando, juntando para criar esse trabalho de autorregulamentação. Então aí existe código de ética, existem normas que nós temos que seguir, tudo bonitinho. Só não tem a regulamentação federal ainda. Estamos lutando por isso, né? Sim, e é uma luta, né? Já com relação à psicologia, ela é uma profissão regulamentada, então existe todo um padrão de normas e como profissão também existe uma questão de você estar juramentado, né? Quando tem a colação de grau, você faz um juramento e você responde legalmente a isso. Essa questão do regulamentado, né? Existe uma série de leis, de normas, em um código de ética em que você, se não cumpri-lo, você é penalizado, né? Você vai realmente a julgamento. E uma das coisas mais sérias disso é a questão do sigilo, né? Que inclusive quando a gente está tratando alguém que tem algum problema legal, nós não podemos, e a lei ela nos ampara nisso, a dizer como foi a sessão, a contar o que a pessoa contou na sessão. Então a gente está legalmente sob o sigilo profissional e ético da profissão. Então, portanto, a gente tem sim um conselho que se chama CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Existe um conselho nacional, em cada estado existe a compartimentação disso, né? Conselhos que funcionam a nível estaduais, que eles regulamentam a nossa profissão. Então, são eles que são os olhos que fazem a auditoria de como está sendo o andamento daquela pessoa, seja ela trabalhando na escola, seja trabalhando dentro da empresa, seja trabalhando dentro da clínica, como o meu caso, né? E o conselho ele diz que técnicas que eu, por exemplo, enquanto psicóloga, posso atender a pessoa ou não. Por exemplo, floral é uma técnica não regulamentada para os psicólogos. Então, eu como psicóloga não posso dizer que também sou terapeuta floral. Por quê? Porque isso não está regulamentado na minha profissão. A questão de hipnose, que é uma outra técnica, né, muito importante, entrou para a psicologia há poucos anos, né? Foi na década de 80, se não me engano, quase na década de 90. Então, a partir disso, né, quando se insere a possibilidade dentro desse aparato legal da gente utilizar a técnica, eu posso dizer que eu sou também hipnoterapeuta, que sou também, né? Porque até então também não poderia ter essa especialização. A questão da regressão, de técnicas de regressão, isso envolve tanto terapias de vida passada, como regressões que se chama linha do tempo. Isso não está regulamentado ainda pela psicologia e é uma grande briga da gente, né? De nós psicólogos que trabalhamos com as técnicas que a gente genericamente chama de regressão, de regressivas. Por quê? Porque pelo nosso conselho eu não posso dizer que eu, Sandra, trabalho com uma técnica de regressão. Não está regulamentado. Então, da mesma forma que o conselho ele nos ampara, às vezes também ele tolhe o desenvolvimento, né, da nossa profissão. Por quê? Porque a gente sabe que a prática está de um jeito, mas, né, o aparato legal e teórico está de outro, né? Então a gente sabe hoje tantas outras técnicas que existem que levam em conta essa questão regressiva e que nós, psicólogos, estamos impossibilitados de trabalhar com isso. Uhum.
Ainda sobre a questão do código de ética, né? A Sandra fez alusão à questão de você violar o sigilo ou qualquer coisa desse tipo e ser punida, receber até punição. Dentro do nosso esquema de terapeutas holísticos, esse sindicato que cuida, né, que regulamenta, é uma autorregulamentação dos profissionais, é o responsável por isso. Então, nós não recebemos punições legais, né, porque nós não estamos debaixo da lei federal, mas o nosso sindicato, sempre que existe denúncia, qualquer coisa desse tipo, você é automaticamente desligado do conselho, né, desse sindicato, do SINT, no caso, que é o sindicato ao qual eu sou filiada. Bom, embora a gente pague todos os nossos impostos em dia, né, porque a gente tem uma série de impostos para pagar, não só para ser filiado ao sindicato, mas porque tem outras coisas que a gente tem que cumprir como regras, né, de profissionais, nós não podemos fornecer atestados e nem dar recibos. Que até podemos dar recibos, sempre que um cliente me pede recibo, eu falo, claro, sem problema nenhum, recebi os honorários, está aqui o seu recibo, mas não é um recibo que pode ser abatido em imposto de renda. De novo, por ser uma profissão que não é regulamentada pela lei federal. Então, quando você vai lá fazer o seu imposto de renda, tá lá assim, ó, você pode abater com recibo de psicólogos, de médicos, de dentistas, de fisioterapeutas, mas não tem terapia holística. Infelizmente, né? Assim que for regulamentado, a gente, né, torce para que isso aconteça. E nem atestado médico, né? Também não podemos fornecer atestados médicos. Às vezes a gente até fornece algum tipo de relatório para a pessoa tentar bater em convênios médicos, mas são poucos os que reconhecem isso e aceitam. Né? Dos psicólogos é diferente, né, Sandra? De nós a gente tem, né, como a Inês já disse, a questão de fornecimento de recibo, e ele tem realmente a contrapartida do imposto de renda e também dos convênios médicos. Então, por ser reconhecido, e inclusive os convênios hoje em dia terem psicólogos que fazem parte da rede conveniada, mesmo que eu não faça parte da rede conveniada, se você tem algum seguro médico, alguma assistência médica, que você tenha reembolso nessa despesa, né? Às vezes são por algumas sessões, às vezes é um valor limitado, às vezes é um percentual, depende. Então também vale para você obter esse reembolso. E essa acaba sendo uma das vantagens, entre aspas, que muitas vezes a pessoa vem para o psicólogo e não vai para o terapeuta, porque se ela tem uma rede conveniada que de alguma forma consegue estar fazendo o abatimento, vai compensar, né? Mas isso é também muito variável, né? Não é... Eu acho que tá... Uhum. Esperar um pouquinho, entra no chat pra gente olhar. Tá entrando. Ou será antigo? Parece que tá rodando. Uhum. Quem ainda está conosco, nós estamos sem saber se nós estamos ao vivo ou sem Priscila acabou de dizer que está normal. Obrigada. Ótimo, Pri, obrigada, viu? É que a gente teve a impressão que caiu a internet aqui pra gente. Então vamos continuar. Eu acho que na verdade já voltou. Bom, vamos lá. E diante disso também, né, como tem toda essa questão, os relatórios que a gente fornece têm peso legal, né, muitas vezes precisa de uma avaliação psicológica com relação à pensão alimentícia, guarda de filhos, para, como é que chama? O INSS? Perícia médica. Então, tudo isso a gente entra, né, fazendo relatórios, atestados, ou mesmo a gente não dá o que se chama de atestado médico, a gente dá o atestado psicológico. E quando a pessoa vem à consulta, né, e precisa ir para a empresa e justificar a falta, a gente dá o que se chama de declaração de comparecimento, que tem o peso legal também para não tirar as horas que a pessoa ficou longe do trabalho dela, né? Então, em termos legais, os documentos legais, como a profissão é regulamentada, isso tudo a pessoa tem direito. E muitas vezes a pessoa nem sabe, né?
Então é importante divulgar isso também. Por quê? Porque é de direito do paciente ter o recibo, ter uma declaração de comparecimento, ou mesmo ter um atestado psicológico, se ele precisa apresentar isso de alguma forma, né, para compor aí uma série de documentações legais. Exatamente. Bom, continuando sobre a terapia, não tem no SUS, tá? Por enquanto. Existe um projeto, semana passada eu li sobre isso, são mais de 25 terapias tidas como alternativas ou complementares que pretendem, né, que sejam incorporadas no SUS, na rede do SUS. Tem alguns lugares que já tem bastante coisa, acupuntura, mas a gente, nessa lista estava lá, terapia floral, reflexologia podal, que é aquele que massageia os pés, né, nos pontos dos pés, auriculopuntura, que é acupuntura na orelha. Então, nós estamos aí nos abrindo, né, na verdade, não são técnicas novas, nada disso é novo, é uma reedição de coisas muito antigas, de muita sabedoria que está voltando, né, nessa época que a gente vive, e nada mais justo que isso seja incorporado à rede, né? Mas por enquanto, terapeutas holísticos nem estava nessa lista que eu vi. Até porque terapeuta holístico é uma denominação que abarca várias técnicas, né? Lá estava falando em técnicas, mas não temos na rede do SUS, né? E já o psicólogo ele faz parte da equipe de saúde mental do SUS, né? Existem os CAPs, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que são grandes redes de apoio, e ali você encontra o que a gente chama de equipe de saúde mental, que é o psicólogo, o terapeuta ocupacional e o psiquiatra, basicamente, né? Às vezes tem assistente social, às vezes tem algumas outras profissões que também cabem. E que, portanto, né, muitas pessoas dizem assim, nossa, eu não vou buscar terapia porque é muito caro. Mas lembre-se, terapeuta, né, psicólogo, está na rede do SUS. Então você pode sim, através de uma consulta que você faça com o psiquiatra, pedir para ser atendido pelo psicólogo, porque a gente está dentro de toda a rede que serve o país inteiro. Mas muitas vezes isso também não é divulgado, né? E às vezes se a rede do SUS tem psicólogo, às vezes é em número pequeno, em número baixo, então às vezes tem que aguardar um pouco, mas é de direito, né, da pessoa ser atendida num processo psicológico, terapêutico. Exatamente. Bom, nós chamamos as pessoas que nós atendemos de clientes, né? Os terapeutas chamam de clientes, não é paciente, como são os psicólogos. A maioria dos terapeutas que tem uma formação parecida com a minha atua em clínica particular, né? Alguns poucos em empresa, então é um pouco diferente também da questão dos psicólogos, principalmente acho, na minha visão é por conta dessa falta ainda da legalização da profissão. Então a gente tem o espaço mais restrito, né? Então dentro de uma clínica, num consultório, você estando em dia com a vigilância sanitária da sua cidade, com a prefeitura, com a sua documentação toda em ordem, você atua dentro de uma clínica, que é o meu caso, né? Eu atendo no consultório. Já com relação a gente, né, qualquer instituição a gente pode estar presente, né, carregando essa profissão de psicólogo, que é justamente a grande base de tudo isso, das maiores diferenças que a gente está apontando para vocês, é a questão da regulamentação da profissão, né? E isso é a grande briga de todos os terapeutas, né? Para realmente começar a ser mais bem visto dentro da questão legal, né? Não que não seja bem visto com relação à capacidade ou realmente às técnicas que usa e o quanto isso é benéfico de fato para a pessoa, né? Isso é inquestionável. Mas é a mesma coisa que o meu conselho, que ainda, né, os terapeutas podem usar um monte de técnicas que a gente legalmente está em possibilidade de usar. Então são as incoerências, né, que ainda tem e que é natural do processo de construção das coisas, né? Realmente, até você discutir e ter alguém que compre a sua ideia, né, a nível de congresso, é um caminho bastante leva longo. tempo, né? Nós estamos vendo que leva tempo. Eu sou formada há, sei lá, 16 anos já. E desde o começo foi assim, tá um pouco melhor. Eu acho que a televisão, que às vezes faz alguns desserviços para nós, faz um bom serviço nessa área, porque de vez em quando alguém na televisão, alguma novela, traz esses assuntos, as pessoas começam a ouvir sobre aquilo, ficam interessadas, né? E mesmo que a gente
trabalho com algumas técnicas que ainda não tem aquela comprovação científica, porque se pega muito por esse lado também, né? Ah, será que, sei lá, uma terapia de Reiki funciona? Isso aí não tem uma comprovação científica? Sim, tudo que a gente está estudando, né? Ainda, que não está comprovado, porque é uma coisa em andamento, mas nós trabalhamos com a evidência, né? Quando você usa e você vê o resultado. E isso bastante no Brasil. Tem países por aí que isso já está introduzido em hospitais. Eu sempre leio sobre isso, né? Histórias de outros lugares onde técnicas que aqui ainda tem as pessoas ainda têm um distanciamento, acho que não funciona. Lá fora eles estão usando a largos passos e tendo resultados muito importantes com isso. E é importante você ter dito isso, porque o que é regulamentado aqui não necessariamente é regulamentado em outro lugar do mundo, né? Por exemplo, tem aromaterapia. Ele é altamente regulamentado lá no país de Gales, né? Inglaterra. Agora, aqui no Brasil, não, né? Lá, inclusive, é uma coisa tão séria que existe realmente, é como se fosse uma medicina, né? Não do tipo da eficácia, mas do tipo da regulamentação que tem, tá? Porque eficaz é mesmo, né? E a gente sabe aqui, quem usa, né, os óleos essenciais sabe o quanto é eficaz, assim como quem usa floral e tudo mais. Mas, né, a gente, enquanto psicólogo, a gente nasceu do modelo médico, por isso que o médico chama sempre aquela pessoa que ele atende de paciente. Então, nós psicólogos temos também essa indicação que vem desde a nossa formação lá na faculdade, de chamar a pessoa que a gente que atende de paciente. Eu gosto de chamar de paciente porque eu vejo que é uma pessoa que tem bastante paciência. Então eu digo, olha, realmente você é paciente nesse sentido, né? E paciente com quem? Consigo mesmo, né? A gente tem que ser bastante compassivo conosco quando a gente está nessa linha de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Por quê? Porque é um processo, né? É um processo contínuo, a gente nunca para de se conhecer. Então a gente tem que realmente ser paciente. Exatamente. Bom, a maioria das técnicas, né, que os terapeutas usam são chamadas de técnicas complementares ou alternativas. A palavra alternativa é uma palavra que está meio judiada já, né? Alternativa parece aquela coisa assim, nossa, já tentei de tudo, isso aqui é minha última esperança, né? Então acaba tendo quase que uma conotação negativa. Então nós temos evitado de usar essa expressão alternativa, usando muito mais a expressão técnicas complementares. Isso significa o quê? Que elas podem acontecer junto com outros tratamentos. Aliás, você vai para um terapeuta ou para um psicólogo, não tem que abandonar nenhum dos tratamentos outros que você esteja fazendo. São coisas que podem ser inclusivas. Então, eu vou ao médico e também faço terapia. Eu vou ao médico e, de repente, vou lá também no acupunturista para tirar algumas dores ou para relaxar ou qualquer coisa desse tipo. Não são excludentes, uma coisa ou outra. Então isso é importante também a gente observar. E existe essa coisa da terapia que ela é mais voltada para o corpo, então a massoterapia, a acupuntura, a reflexologia, nossa, tem tanta coisa. E tem as mais voltadas para a mente, são as que são da minha preferência. Então eu trabalho com hipnose, PNL, né, que é programação neurolinguística, que são todas ferramentas que trabalham na mudança do funcionamento mental. Isto. Então, eu já falei o que não pode. Tem algumas técnicas, né, que só pode aplicar, ou algumas formações, melhor dizendo, né, mais específicas, que aí só pode fazer psicólogo e médico, por exemplo, né? E aí os terapeutas que não têm essa formação de faculdade, né, de graduação de psicologia ou da medicina, não conseguem fazer. Mas são poucas, né? Hoje em dia a tendência está a se abrir bastante. Por exemplo, eu fiz uma formação em sexualidade na USP. Pela USP, só pode cursar essa formação quem realmente é graduado, né? Psicólogo, médico, fisioterapeuta ou enfermeiro. Agora, tem outras formações em termos de sexualidade que aí qualquer profissional que tenha um terceiro grau, independente se é um terceiro grau de tecnologia de informação, se é um engenheiro mecânico, ele pode estar cursando. Então, assim como a questão de alguns cursos de psicanálise,
Tem cursos, quando é da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é o órgão que rege, que só pode médico e psicólogo. Agora, tem vários outros cursos de formação em psicanálise que, independente do que você faça, em termos de graduação, aí sim, aí você pode cursar normalmente. O que é interessante a gente dizer, e aí a gente já vai entrando dentro das semelhanças, é que tanto a questão de psicólogo como de terapeuta holístico, no caso da Inês, precisa de uma graduação. Então, precisa ter o terceiro grau completo. Então, não basta só fazer o fundamental, não basta só fazer o ensino médio, né? Precisa estar com uma graduação. No caso da psicologia, a graduação, desculpa, no caso do psicólogo, a graduação é psicologia. No caso do terapeuta holístico, independe a graduação, mas tem que ter uma, né, Inês? Sim. Senão não consegue. Então, são profissões que você precisa ter o terceiro grau completo, né? Você precisa ser formado em alguma faculdade. Beleza. Bom, vamos lá então agora rapidamente, que a gente está estourando nosso tempo aqui feio, né? Quais são as semelhanças entre o trabalho de um terapeuta e de um psicólogo? Bom, nenhum de nós pode medicar com ansiolítico, com antidepressivo. Essas medicações elas só podem ser feitas pelos médicos, principalmente pelo psiquiatra. Então, isso está fora de cogitação para a gente. Como terapeuta holística, eu posso, no meu caso, porque eu me especializei para isso, eu posso receitar, a gente nem usa a expressão receitar, é recomendar a terapia floral. Terapia floral é remédio, não é medicamento, né? É uma terapia de remédios naturais, então a gente pode. Mas não pode nem medicar e nem mexer na dosagem dos medicamentos de um paciente, de um cliente. Então o cliente chega lá e fala, eu tomo, sei lá, clonazepam de tanto. Você acha que tá pouco, você acha que tá muito? Não sei, você precisa conversar com seu psiquiatra. Nós não temos autoridade nem autorização para interferir num tratamento medicamentoso, seja ele qual for. Nós também fazemos ambas, né? Fazemos atendimento individual, clínico, né? Ou seja, numa clínica, essa relação que a Sandra colocou, do lado de cá está o profissional, em frente está o seu cliente ou o paciente, no caso dela. Isso pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser online, né? Então, ambas temos clientes, pacientes que a gente atende pela internet, isso é possível também, né? Uma forma de encurtar a distância. Recentemente eu precisei viajar, eu atendi meus clientes de outro lugar onde eu estava, não tem nenhum problema, funciona também, tá? Que mais? Ambas estamos aptas a trabalhar com os transtornos mentais que a gente citou, né? Então a depressão, a ansiedade, as fobias, o estresse pós-traumático, tudo isso está dentro do escopo do nosso trabalho, nós podemos atender. E aí a pergunta derradeira, quem que é melhor eu procurar para tratar minha ansiedade? Vocês acham que eu procuro um terapeuta, então? Procuro um psicólogo? Quem que vai poder cuidar mais de mim? O que eu digo assim, não é uma classe de profissional, é a pessoa.